e já externar minha gratidão ao pastor Pablo, pastora Bruna, sua esposa, esse convite que a mim foi feito. Eu comentava com o general que a princípio ele tinha me apresentado até a possibilidade do sábado, mas aí eu tinha um compromisso que depois acabou eu desfazendo, mas aí fiquei sem graça de falar com ele porque já tinha resolvido a sexta. Mas por fim, Deus sabe de todas as coisas, né? Um outro pastor me convidou, me pedindo para estar na região, lá no Rio de Janeiro, chamada região dos Lagos, trazendo uma palavra específica para homens. E aí eu retorno para o Rio para poder estar com a minha família e fazer a obra de Deus. Eu já sirvo o Senhor já há alguns anos e pertenço às Assembleias de Deus, especificamente ao Ministério de Madureira, lugar que eu me batizei vão completar agora, né? Se o Senhor não voltar, eu já caminho para 44 anos daqui a pouco, de batizado, 43 anos e fazendo a obra de Deus. Deus me deu o privilégio de começar a servi-lo desde a minha infância. Eu não nasci num berço evangélico, minha mãe estava desviada, encantada pelos olhos do meu pai, se desviou, mas depois voltou para Jesus. E meu pai não era crente, era de outro segmento e queria que eu fosse também. Mas Jesus tinha um plano traçado para mim. Mas para eu continuar servindo a Deus, meu pai fez de tudo para que eu não fosse crente. Mas eu não desisti. E aí ele me privou de ter coisas para ver se eu desviava. Como eu recebi a pombinha branca como você, e depois que ela habita em nós, fica difícil dela ir embora. Eu preferi a presença do Espírito, de Deus Pai, Deus Filho. Mas quando eu já estava com 20 anos, Jesus salvou meu pai. Não me deu o privilégio de mantê-lo comigo. Aprove a Deus levá-lo na mesma época. Mas a minha mãe, o Senhor deixou viva. E esse ano ela fez 78 anos, para a glória de Deus. Está mais esperta do que eu. E eu me casei. Casei-me com uma moça, e hoje uma grande mulher de Deus, que também é pastora, junto comigo, no Ministério de Madureira, a Elizabeth Figueiredo. E nós fomos tocando a nossa vida. Depois Deus nos deu um único filho, que é um menino. Estão lá no Rio de Janeiro, diácono da igreja. E Deus foi me dando muitos amigos. Realizou meu sonho. Me deixou fazer minha faculdade. Eu me formei com 22 anos, já estava formado. Mas eu não queria ser o que eu me formei. O Senhor realizou meu sonho, me transformei. Na época era um sonho, hoje eu vejo que eu não tinha juízo. Me transformei em professor de matemática, a melhor matéria do mundo. Olha como é que é boa, vocês ficam até emocionados quando eu falo. O Senhor me deu a oportunidade de ser funcionário público. Na verdade, eu forcei a barra, porque o plano de Deus comigo era outro, mas eu negociei com o céu. E falei para o Senhor, tudo bem, eu até vou aceitar, se o Senhor só me quer na obra. Mas eu não vou mentir para o Senhor não, que aí tem que ser verdadeiro, eu vou ser frustrado. Que o Senhor podia ter me avisado que eu não ia ter que trabalhar.
Ia ficar só fazendo a obra. Aí eu só fazia teologia. Falei, mas se o senhor quiser, porque poder ele pode tudo. Vamos negociar aqui um negócio. Me dá um emprego que eu trabalhe horas para me manter e eu te prometo fazer a tua obra. Deus aceitou meu pedido. Me fez como eu desejei. E daqui mais alguns anos, devido a essas mudanças de lei, eu me aposento. Eu tenho um tempo trabalhado, mas somando com a minha idade não bate para aposentar. Olha que derrota. Não adiantou nada começar a trabalhar cedo. Mas o Senhor é bom. Só para você saber quem eu sou um pouco. E a igreja que eu pastoreio está na Estrada Velha de Santa Rita, número 330, em Nova Iguaçu, no bairro de Vila Ponte Chique. Deixa eu abrir um parênteses. Eu não sou pregador itinerante, não sei usar as chaves que os itinerantes usam. Eu também não sou pregador, eu sou mensageiro do Evangelho. Eu estou com uma carta do céu para te entregar. Aí é com você receber. Mas eu não posso voltar com ela para o Rio de Janeiro. E eu quero aqui externar minha gratidão. E falo isso de forma pública. E eu vou fazer um pedido ao pastor Pablo. Ele é um jovem obreiro. Eu não tenho essa síndrome, eu quero morrer. Eu nem quero morrer. Eu nunca tive essas fraquezas. Senhor, me leva. Eu não. Porque todo mundo que você vê com essas fraquezas está em luta. Quando a luta passa, você vai assim, quem tem promessa de Deus não morre. Eu não tenho isso comigo. Mas eu sei que chega uma hora que a gente tem que entender que Deus vai usar outros. Você não precisa estar morto. É só você saber seu lugar. O que eu recebi de Deus, eu tenho me esforçado, general, para transmitir para essa nova geração. Eu só vou fazer um pedido ao Senhor e a todos os quadros de obreiro que o Senhor tem aqui. Não deixa morrer na geração de vocês o que vocês vão receber nessa noite. Leva isso até a igreja ser arrebatada. A minha maior preocupação nesses últimos tempos é que eu tenho temor que essa geração minha seja como a geração de Eliseu. Como assim, pastor? Viu tanto milagres, viu Deus fazer tanta coisa, mas está morrendo e levando a unção para o túmulo. Eu não quero levar a unção que eu recebi para lá. Eu quero deixar ela com vocês, para vocês darem continuidade. Porque daqui a um tempo, eu vou estar sentado e Deus vai estar usando vocês muito mais do que usa hoje, alimentando a gente. Então não deixe essa chama apagar, pastora Bruna. Leva essa tocha. Por onde passar, sejam jovens, vivam como jovens, mas sejam cheios do Espírito. É só isso que eu quero pedir a vocês, a todos que estão aqui. Nós precisamos respirar Jesus, falar Jesus e amar Jesus. E agora eu estou te falando como homem de Deus. Não se preocupe com nada de terreno que você precisa. Se nesse culto tu respirar Jesus, amar Jesus e falar só de Jesus, quando esse culto acabar, as tuas bênçãos vão atrás de você gritando: me espera, eu quero ir para casa contigo. E todas estas bênçãos te seguirão. Só o conselho que eu quero te dar:
Eu contava ali para o pastor durante um tempo atrás. Eu saía do Rio de Janeiro uma vez no mês para vir dirigir um trabalho na cidade de Piracicaba. Eu descia no aeroporto aqui e era levado para Piracicaba. Naquele tempo o aeroporto não era assim tão grande, não tinha tantos voos. Aí eu pegava o ônibus em Piracicaba às 11 horas da noite, chegava na rodoviária Novo Rio às 6 da manhã e ia direto da aula. Mas que tempo bom foi aquele. E eu estava contando um pouquinho para eles daquilo que Deus tem me ajudado a fazer. Deixe-me ser fiel ao que Deus me entregou. Pega a sua Bíblia, abra a mesma, no livro do Gênesis, capítulo 50. E eu quero ler com vocês alguns versículos. Bom, viu, pastor Júlio? Olha que coisa, a gente mora no Rio e tinha um tempo que eu não vi o pastor Júlio, aí vim vê-lo em São Paulo. Se você já achou, diga amém. Versículo 14. Depois tornou José para o Egito, e ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José, que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teu servo. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, e eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Fala conosco, Santo Espírito. Queremos ser sensíveis à tua voz e te ouvir outra vez. Fala conosco, no nome de Jesus. Quando o pastor Pablo me fez o convite, eu perguntei a ele se tinha algum tema específico. Eu particularmente sou muito preso a tema.
enquanto alguns não gostam, eu amo. E aí eu vou te explicar por quê. Quando a igreja nos dá um tema, ela já foi direcionada por Deus para o que se deve ser falado. A ausência de um tema nos obriga a orar muito mais para saber o que Deus quer falar. Se o pastor me fornecesse o tema, era mais fácil. Aí ele é um homem muito educado, virou para mim e disse: não, fica à vontade. E aí eu comecei as minhas guerras, porque eu não estou dando aula de geometria analítica. Isso eu faço sem medo. Eu não estou aqui ensinando a vocês escalonamento de sistema. Não. Isso eu decoro. Até porque há anos fazendo a mesma coisa. E lá na unidade escolar, eu não tenho um público como esse, eu tenho alunos. E alunos são pessoas sem luz. Aqui não. Aqui eu não tenho alunos. Eu tenho pessoas que carregam a unção do santo. E que a Bíblia diz que por causa dessa unção que carrega, são portadores de conhecerem todas as coisas. A igreja é o único ambiente que não existe pessoas com dificuldade de entendimento, por causa da unção que carrega. Pregar para uma igreja não é tão simples como as pessoas pensam. Tem uma geração levantando-se e, porque não entende o que é igreja, pensa que pregar um evangelho simples é pregar raso. Não. Pregar raso é para quem não conhece a igreja. Agora, pregar um evangelho simples é para quem conhece a fonte da vida. Porque Jesus nunca teve necessidade de usar palavras difíceis, mas nunca deixou de ser profundo. Era tão profundo que interpelou uma mulher e falou assim: me dá água para beber. Aquele que é a fonte da água está dizendo que está com sede para despertar a sede dela. Tão simples e tão profundo. Mas quando encontrou um sabidão, como o irmão Nicodemos, ele já veio num conceito filosófico lá em cima. Necessário te é nascer de novo. Mas tem uma geração se levantando com a performance do culto, que está oferecendo algo raso. Mas eu não vim aqui oferecer nada raso. Mas eu não vim pregar uma mensagem difícil. Eu não vim falar nada que você não saiba. Eu só vim te lembrar coisas que nós esquecemos na caminhada da vida. E aí, pastor Júlio, quando eu comecei a pensar, e eu particularmente tenho dificuldade, é meu. E aí não é porque é meu, é minha esposa, meu primo e meu filho. Ele, todo lugar que eu vou, aqui hoje não. Eu poderia pegar uma mensagem que eu já preguei, que eles não estão aqui. Que ele fica assim, né, vai repetir isso aí? Não, a gente já ouviu. Olha que tribulação. Eu já tentei convencê-los, mostrando o texto de Paulo. Eu não me canso de vos falar as mesmas coisas. Não, o apóstolo Paulo ajudou a gente. É por isso que eu queria ser cantor, porque o cantor canta o mesmo hino no início, no meio e no fim a igreja vira. Mas o pregador, se o pastor da igreja, domingo que vem, pregar a mensagem que pregou domingo passado, vai assim,
não está orando, está vazio. Não, é porque tem horas que Deus quer falar conosco uma coisa que a gente esqueceu. Quer ver aqui? Se a gente virar e falar assim, ó, você, garotão, me define conjunto vazio. Olha como é que ele ficou no vácuo. Mas ele sabe o que é conjunto vazio. O que é conjunto vazio? O que não tem o quê? Nada. Viu como é que você sabe definir? Mas você está tão habituado a viver em ambientes cheios que você já não sabe nem definir o que é vazio. Você entendeu que a gente vai viver numa rotina de vida que as coisas mais comuns que a gente aprendeu, a gente começa a achar que a gente não precisa mais falar delas. Eu vim aqui te dizer que tudo que não é repetido é esquecido. Então eu vou continuar te dizendo que Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Se você acredita nisso, pode aplaudir ao Senhor com vontade. Eu estou trazendo uma mensagem, uma carta do céu, para te dizer que a gente precisa voltar a falar que Ele salva, que a gente precisa voltar a falar que Ele batiza, que Ele liberta, porque nós paramos de falar de libertação, nós estamos dizendo agora que toda depressão é física, é de origem orgânica. Não, tem algumas que é demônio. Nós paramos tanto de falar dessas coisas que a gente não vê mais acontecer. Não, eu vim falar mais. De boa, pode rodar, pode pular, pode soltar gritos de guerra, assovio, o que você quiser, mas não tira da tua boca línguas estranhas, porque rodar nunca te edificou. Bater palma também não te edifica, mas falar línguas estranhas te edifique. Nós precisamos voltar a falar línguas estranhas. Eu não estou dizendo essas brincadeiras que tem por aí, não. Eu estou dizendo de você estar na tua condução, indo trabalhar, ouvindo um hino que Deus está falando com você, e de repente aquele veículo ser envolvido por uma presença tão gostosa, e você começar a falar em línguas, cantar em línguas, e quando você chega no teu trabalho, aquele demônio que te perturbou no dia anterior já meteu o pé, porque Deus nos trouxe aqui hoje para nos edificar. Eu não vim bater nas nossas networks, não, mas eu vim te dizer que conexão que te leva para o que Deus quer não são homens, é alguém que entende a palavra que recebeu. E como eu não gozo do privilégio de muitos vasos, que Deus é quase amiguinho deles de brincar de bola de gude, eu tive que pedir muita direção de Deus o que eu ia pregar. Você já ouviu muita mensagem de José? Muita. Mas o que eu quero pregar aqui hoje é sobre o que nós vamos fazer quando a gente tiver a oportunidade de ter quem nos fez mal na mão. Não manda essa para mim. Não, eu perdoei. Para. A gente gosta quando
quem fez mal a gente cai na nossa mão. Aquele papo reto, sem curva, aquela pessoa que zombou e disse que tu não ia ser nada, agora está pedindo ajuda. A gente faz o que com ela? Eu quero usar esse último capítulo aqui, porque se a gente quer entender as nossas origens, temos que ler o Gênesis. Aqui está como tudo começou. E por incrível que pareça, meu pastor, meu presidente, que aqui hoje eu sou sua ovelha, esse capítulo é marcado por 2 sepultamentos. Um do patriarca, que é Jacó, o outro de José. Só que na lógica da vida, quem tinha que ter as honrarias que Jacó teve era José. Só que o homem que tem tudo para morrer com honrarias entende que dá para terminar os dias com simplicidade, mesmo tendo sido grande. Só que entre uma morte e outra, José tem na mão a oportunidade de brincar com quem lhe fez mal. E eu estou te falando isso aqui para tu entender. Pastor, Deus sabe o que eu estou passando e já disse que vai me trazer os meus inimigos nas minhas mãos. Será que foi Deus mesmo? Você tome muito cuidado, Camilo, com esse evangelho vingativo que está sendo pregado. Deus não precisa te botar em palco para mostrar a alguém que você venceu. Deus só precisa que você não vire um monstro porque venceu. O que mais me assusta é uma geração que chora pela dor do desprezo, mas quando está numa posição de destaque, despreza. Mas nesta noite, Deus me trouxe aqui para dizer que essa oportunidade que Ele vai te dar não é para você prejudicar ninguém, é para você mostrar a graça que te alcançou. Segura a mão de quem está do teu lado e diga assim: Deus vai dar nas tuas mãos quem já te fez mal, mas não é para você matar, é para você revelar a maravilhosa graça. Eu estou te dizendo que a maravilhosa graça vai quebrar a maldição que te lançaram. Tu acredita nisso? Dá um abraço nesse crente e vai assim: fica tranquilo, tu não vai terminar teus dias monstro, tu vai terminar teus dias revelando a maravilhosa graça. Oh, glória a Deus. São 6 anos, né, pastor? 6 anos da igreja. Nesses 6 anos deve ter tido gente que falou: vamos ver aonde esse povinho chega. Nesses 6 anos deve ter tido gente que falou assim: vai dar em nada, dá um garoto, tá pensando que é o quê? Se prepara, vão vir para ser pastoreado pelo Senhor. Só que ao invés de se vingar, você vai manifestar para eles a graça. Quando eu orava a Deus me fez entender isso aqui, que a gente tem vivido um tempo de tanta
muitas oportunidades e não sabemos usá-las. Porque o meu medo, e por isso eu vim pregar isso para mim e para você, é quando a oportunidade que Deus me der, eu não souber fazer com ela o que Deus quer. Vamos à Bíblia. Davi foi ruim para Saul? Foi. Mas um dia Davi teve ele na mão, matou ele. Mas se fosse o inverso, se fosse Saul que tivesse Davi na mão, estava vivo. Só que quem conhece o propósito que tem e a missão que tem, não destrói o que carrega. Se você ler o livro do Gênesis, isso aqui é bacana. A quem Deus fez a promessa que a sua descendência seria como o grão de areias da praia, como as estrelas do céu. Para quem? Só que Abraão não viu isso acontecer. A promessa saiu de Abraão, caiu sobre quem? Isaac. Isaac também não teve uma multidão. Teve só 2 filhos. Quando saiu de Isaac, encontrou quem? A promessa em Jacó. Só que Jacó também não sabia quem ele era. Porque apesar da irmã Rebeca ser crente, a irmã Rebeca nunca contou para ele: na minha barriga não era você e Esaú que brigavam, eram 2 nações que brigavam. Só que toda a vida de Jacó, Jacó viveu como Jacó. Só que Deus falou assim: eu não quero um Jacó, eu quero uma nação. Você entende que você é muito maior do que projetar o que você seria. Só que vivendo como Jacó, tu compra a herança dos outros. Vivendo como Jacó, tu mente. Mas o dia que tu voltar a ser Israel, tu vai olhar na cara de quem quer teu mal e vai dizer assim: eu vejo Deus na tua face. É em Jacó que Deus está dizendo: a nação nasceu. Só quando chega no finalzinho desse livro, e por isso eu estou fazendo esse preâmbulo para a gente entrar no que Deus ministrou ao meu coração. Jacó define o que cada filho vai ser. Isso aqui é bacana. Define tanto que para o irmão Benjamim não viver com traumas, ele falou assim: ó, teu nome ia ser Benoni, mas eu não quero que tu carregue as dores que a tua mãe tinha. Então eu vou te dar nome de Benjamim. E aí está dizendo assim: sabe quem vai cuidar de mim na minha velhice? É você. Porque Benjamim era aquele que ia ser o amparo por Jacó. Você consegue entender que Deus está revertendo um quadro que alguém já tinha definido para você ser o reflexo de tristeza, e você vai ser o suporte de alguém? Só quando ele ministra a bênção sobre José. Diz assim: José é ramo frutífero, mas não fica preso só num terreno. Os seus galhos ultrapassam o muro. Ah, você não recebeu. Os seus ramos ultrapassam o muro. Era Deus dizendo: não morre em você o que eu falei com Abraão, mas ultrapassa muros. O tempo passa. Este menino
cheio de sonhos de Deus, talvez pela idade, acabou cometendo coisas que não deveria. Foi vendido a primeira vez, depois foi vendida a segunda, e todas as vezes que foi vendida foi com preço de escravo. O menino que está habituado com a túnica colorida, agora é entregue como escravo. Só que quem sabe o que é por dentro, não tem medo quando perde aquilo que é por fora. José está dizendo: meu pai me programou, me preparou, porque Deus preparou ele para isso. Eu posso não ter mais túnica, mas ainda tenho o poder de usar uma caneta. Não tem um lugar que José chega que ele não sobressaia. Eu estou te dizendo que não é o ambiente que define quem você vai ser, é o poder de decisão que você carrega em quem você quer se tornar. Vocês podem até não estar no ponto mais estratégico, mas resolveu ser sal da terra e luz do mundo. Quando ele vai passando o tempo, ele espera que quem está na prisão, e isso aqui é bacana, porque eu não encontro na Bíblia, general, José dizendo assim: e na casa de Potifar eu sonhei, e na prisão eu tive um sonho. Não tem. Ele não sonha mais, mas quem está no ambiente que ele está sonha. E ele não tem dificuldade, que porque ele não sonha, ele não tem dificuldade de interpretar sonhos dos outros. Segura a mão de quem está do outro e fala assim: não é porque você parou de sonhar que você não vai interpretar o sonho dos outros. José está dizendo: eu não sonho, mas se você sonha, eu sei interpretar. Eu não tenho, mas se você está tendo, eu ainda vou te ajudar. Aí ele interpreta o sonho de 2 prisioneiros que entraram na prisão na mesma época que ele. E quando está lá, ele assim: ó, um vai morrer daqui 3 dias, o outro vai ser recolocado no lugar daqui 3 dias. Deixa eu te dizer uma coisa: quando o diabo se levanta, Deus se levanta também para te defender. Oh, glória seja dada ao Senhor. Quando aquele homem é restituído ao seu cargo, ele espera que ele faça alguma coisa e ele não faz nada. O tempo passa. José não sai bem resolvido da prisão. Avisa para esse irmão que é normal a gente ter crises. É normal a gente ter dores. O que não é normal é a gente ser escravo da dor para o resto da vida. Quando ele sai, ele gera filhos e ele tenta dizer o seguinte: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, mas Ele quer apagar a terra de onde ele veio. Quem quer eliminar parte do que viveu, deixa de ser o que Deus resolveu que você seria. Essa igreja só é o que é, porque não tem como apagar o dia que ela nasceu num apartamento. Ela não nasceu num galpão. E como nasceu no apartamento, vocês entenderam. Quem nasceu no apartamento e hoje tem um espaço desse, pode ir para outro muito maior. Então vocês só vão conseguir sair desse espaço para algo muito mais impressionante e extraordinário, se não apagarem como foi o começo de tudo. Aí Deus traz os irmãos de José para tratar disso. José não entende até os irmãos chegarem por que ele chegou primeiro no Egito. Você sabia que tem horas que Deus tira a gente da nossa área de conforto para a gente não se autodestruir?
Porque o maior inimigo que nós temos não é o diabo, somos nós. A gente se destrói, às vezes Deus, para nos preservar de nós não nos destruirmos, Deus leva a gente para uma prisão que a gente não queria estar. Mas é para nos proteger. Os irmãos chegam, e sabe o que José faz? José revive tudo que ele passou. José não está dizendo, eu não vou ajudar. José está dizendo, eles precisam sentir o que eu senti. Eu quero ver se eles estão mudados. José percebe que os irmãos dele já têm uma outra mentalidade, mas ainda não o tem como um irmão de verdade. E agora, depois de todo um funeral, com honrarias, eles voltam. E olha o que eles fazem. Eles viram e mandam os seus servos. E olha a mensagem. Isso é mentira. Porque Jacó não falou nada. Aí eles mandam dizer. E a primeira coisa que eles botam em ênfase é o seguinte: diga a eles que nós estamos arrependidos. Era tudo que José precisava. Não satisfeito, eles voltam. Agora são eles que vêm. E qual é a mensagem dele? Nós somos teus servos. Lembra do sonho do irmão José? As estrelas, o sol e a lua se curvavam. Aí é nesta hora que José chora outra vez. E é aqui que eu quero pregar, no versículo 20. José está dizendo: eu sei que vocês intentaram mal contra mim. Eu sei que vocês queriam a minha morte, mas Deus tornou em bem. A maldade que vocês queriam fazer, Deus converteu em bênção. E olha o que ele diz: para conservar em vida. Você consegue entender que Deus vai te usar para te manter vivo e manter vivo gente que nem merecia? Ela é uma antiteve. Eu estou dizendo pelo Espírito. Deus vai te manter vivo para manter vivos os parentes que você é rejeitado. Tu ainda vai ser a referência para eles. Tu vai ser o José que vai dar comida para eles. Tu vai ser o José que vai oferecer a eles o melhor que a terra tem. E a palavra que Deus colocou no meu coração é esta: segredos que eu e você precisamos conhecer para termos capacidade de transformar o que era para ser uma maldição em bênção. Eu não vim aqui te ensinar 7 passos para quebrar a maldição. Eu vim aqui te ensinar como se transforma a maldição em bênção. Eu não vim aqui fazer um culto para te prender 14 dias, 21 dias. Eu vim aqui para te dizer que Deus vai reverter essa tua história em algo tão poderoso
poderoso, oh glória. Não segura a mão de quem está do teu lado assim. O que Deus vai fazer aqui hoje vai ser tão terrível que você vai entender que tem capacidade de transformar maldição em bênção. E sabe qual é o primeiro segredo? Oh glória, que Deus quer falar conosco, é esse aqui. Vamos abrir o confessionário. Fala a verdade. Você está satisfeito mesmo, assim, felizaço com a vida que tu já tem? Quem queria ter uma vida melhor? Fala a verdade, de verdade mesmo. Ah, estou pregando para humanos, que legal, pensei que ia pregar para anjos. Porque tem gente que gosta de fingir, não, estou satisfeito. Mentira. Um iPhone 17 faz alegria para qualquer equipe de louvor. Faz ou não faz? Ah. Mas às vezes a gente não tem ainda. Aí eu vou te explicar, porque Deus falou isso comigo. Sabe por que a gente não está conseguindo transformar as maldições que jogaram em nós em bênção? Está aqui. E eu quero que você entenda isso. Só para você entender o que Deus quer falar conosco. Para a gente entender que nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos servos de Deus e Deus é que vai nos dar vitória. Cadê a mídia da igreja? Está onde? Os melhores crentes são os músicos e a mídia. Onde está a mídia aí? Solta para mim aí, mídia, o versículo 19. Lê comigo, 3, 2, 1, igreja. Não, está lendo fraco. Lê com vontade. Vocês são o povo de São Paulo, não é Rio de Janeiro. Vamos embora. 3, 2, 1. Porventura estou eu em lugar de quê? Segura a mão de quem está do teu assim. Quer quebrar a maldição que te lançaram? Não, fala com autoridade. Quer quebrar a maldição que te lançaram? Desocupa o lugar que tu ocupou de Deus e volta a ser humano. Não, vou repetir. Remite, rebai a terra. Sabe o que José está ensinando a gente? A tua vida não deslanchou, é que tu está sentado no lugar que não é teu. Esse lugar que tu se apossou é de Deus. Vai para a tua cadeira, deixa Deus no lugar dele. Mas como assim, pastor? É fácil. Vamos abrir o confessionário. Quem aqui já foi assaltado? Quando o ladrão te roubou, o senhor já foi assaltado? Quem aqui fala perdeu? Como é que é? Perdeu. O senhor riu para ele e falou assim: que legal, perdi. Não, agora fala a verdade. Se foi igual a mim, eu queria jogar uma praga. Não, o dia que eu fui roubado, a minha esposa falou: Camilo, ora. Eu falei: não vou orar, porque eu falei: estou com raiva. Se eu orar agora, eu vou orar. Jesus mata ele. Não, estou falando a verdade. No outro dia eu fui para a oração. Irmão, eu estava com tanto ódio. Eu falei assim: miserável. E sabe o que me deu mais raiva? Que eu pedi aquele bandido para ele deixar eu levar minha Bíblia. Ele não deixou. Eu falei: se esse camarada lesse a Bíblia, ele não estava roubando. Para que ele quer minha Bíblia toda escrita? Que eu tenho o hábito de escrever na Bíblia. Aí me obrigou a escrever uma nova Bíblia. Tribulação.
Na verdade, a minha vontade era passar no lugar que eu fui roubado e ser tomado pelo espírito de Eliseu. Que as ursas vos engula. Eu estava com tanta raiva que eu falei, eu não vou orar. Não é feitiço. Não é maldição geracional. É gente que está no lugar errado. Fala para esse irmão que está do teu lado, desocupa essa cadeira que essa é de Deus. Já brigou na escola? Apanhou ou bateu? Não saiu no mano a mano. Ah, então é fraco, é paulista. Fosse carioca, já saia. Pá! Quem aqui já apanhou assim na escola, que o cara saiu te socando? Você? Fiquei escandalizado. Agora imagina, se o tempo retrocedesse, quem te deu um nocaute, Deus trouxesse na tua mão, e tu tem o poder de decisão de socar a cara dele. Fala a verdade, eu ia dar 2. E tu? 5. Sabe por que Deus não botou ele na frente? Por causa dos 5. Não, estou falando para vocês que eu não vim pregar nada novo, eu só estou te fazendo voltar ao que tem que ser. Não. De boa. Jesus está na cruz. Está com sede, pede água, dá um vinagre. Se eu fosse Jesus, eu jogava o vinagre neles. Jesus não faz isso. Irmão, tinha bandido na direita e na esquerda. Por aí você já entende o mistério. Para com essas defesas. Só no meio que não tinha bandido, mas na direita e na esquerda tinha. Todos os dois lados estão zoando o plantão de Jesus. Tu não é o cara, é tu que faz. Mas Jesus sabe o lugar dele. E ele está dizendo, eu vou voltar a sentar no trono. Mas por enquanto não é meu. Vai ter a hora quando eu subir que vai cantar. Levantai-vos, ó entradas eternas. Levantai-vos para que entre o Rei da Glória. Jesus olha para eles e olha a oração de Jesus, João. Jesus diz assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando Jesus fala isso, aquele ladrão fala assim, ele é crente mesmo, ele fala de coisas do Deus eterno. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Irmão, você já parou para entender isso? Ele está ali num lugar de morte, aonde morte de cruz, só gente que não valia nada. Ele viu naquele que era tratado como um bandido, um rei. Ele está dizendo, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele assim, hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que eu vim te dizer? Deus só quebra a maldição de alguém quando a gente desocupa o lugar que é dele e dá a ele o direito de fazer justiça. Você entendeu que você está fazendo campanha e nada muda? É porque estamos no lugar errado. Aqui em São Paulo não deve ter hábito, mas vou ensinar vocês. Dá uma cotovelada assim, de levinho no irmão. E vai assim, ó, age como humano. Um dia também a irmã Raquel botou pressão.
no irmão Jacó. Eu vou, porventura eu sou Deus? Vamos para a Bíblia, gente. Quem lembra da passagem do Gadareno? Quem lembra disso? Quem lembra da passagem do Gadareno, aquele endemoniado? Qual foi a pergunta que Jesus fez? Qual é o teu? Qual é o teu? Por que Jesus perguntou aquilo? Você já parou para refletir? Jesus não queria entrevistar demônio, não. Jesus só queria saber se ele ainda estava em consciência plena para poder agir com o humano. Aí quando Jesus perguntou aquilo, Jesus falou assim: ainda está possuído. Aí Jesus libertou ele. Sabe o que eu vim te falar nesta noite? Tomado pelo Espírito, quem quer viver um tempo novo, e é isso que esta igreja vai viver, vai ter que sair do lugar de Deus e ocupar o seu lugar. Segura a mão desse crente e fala assim: sai dessa cadeira e ocupa o teu lugar de servo. Vou melhorar isso aqui. A igreja não vai crescer de nariz em pé. A igreja só vai crescer quando ocupar o lugar de serva. A igreja não vai crescer fazendo milagres. A igreja vai crescer quando aprender a servir. Jesus podia ter acabado o ministério ressuscitando Lázaro. Falou assim, para a igreja entender qual é a proposta